Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui repercutir para vocês a resposta que John Textor deu para Antônio Brum, vice-presidente de futebol gremista. Todo mundo já deve ter visto, o Brum foi lá reclamar sobre a arbitragem ainda no sábado e disse a seguinte frase: pergunta por Textor se ele está satisfeito com este ponto e se ele vai botar no dossiê dele. Pois é, depois que ele falou isso, todo mundo repercutiu. Em uma postagem da TNT Sports Brasil, o John Textor respondeu o Antônio Brum. Fez uma resposta em inglês, como você pode ver, tá aí a resposta. A gente vai botar aqui, tem a opção tradutor, então eu vou botar aqui para uma tradução e a gente vai ler exatamente o que o Textor respondeu para o Antônio Brum. Senhor Brum, por favor, educa-te sobre o meu trabalho antes de te envergonhares. Começou dando uma pancada. Minhas preocupações têm sido focadas na manipulação de partidas alcançadas através do desempenho baixo dos jogadores. Também pedi especificamente a investigação de um número raro de árbitros que cometeram erros óbvios em jogos que acreditamos terem sido manipulados. Estes podem ter sido os erros honestos, mas acho que a responsabilidade é importante no entanto. Ponto aqui, ele está dizendo que estes erros que o Brum está apontando são erros honestos, que não tem alguma situação, embora o árbitro possa ser responsabilizado, não tem alguma situação. Esse não é manipulado, segundo esse não é um erro honesto, segundo o John Textor. Segue aqui, tá? Eu confio, quando você se acalmar, que você também apontaria apoiaria nossos esforços para combater a manipulação de partidas. E que você entenderia a diferença entre a minha cruzada contra a manipulação de partidas e o seu desabafo emocional sobre erros honestos da arbitragem. Finalmente, para responder a sua pergunta, não estou satisfeito com um único ponto. Acredito que deveríamos ter jogado melhor para ganhar os 3 pontos. E também acredito, como nossa tecnologia demonstra, que deveríamos ter sido premiados com um pênalti em resultado da falta contra Tiquinho Soares. Isto é futebol. Boa sorte durante o resto da temporada. Tudo de melhor, assim, é um melhor o Textor, né? E ele bota the Textor ali no inglês, né? Que é como porque ele chamou o Textor, né? E ele devolve esta situação. Bom, o Brum respondeu, tá? Eu não vou ler aqui, mas o Brum respondeu em português para ele, dizendo que tem conhecimento do que ele está fazendo, do que ele fez, e concorda que de fato são muitos os erros da arbitragem. Relembra, ele disse, olha, só para relembrar, em 2023 o Grêmio perdeu um Campeonato Brasileiro por conta de pontos que não recebeu de um jogo contra o Corinthians, que se tivesse marcado o pênalti o Grêmio podia hoje ter sido campeão brasileiro, que até hoje eles não aceitam ou não assimilam isso, que ele concorda com o Textor que tem muitos erros de arbitragem nesse jogo contra o Botafogo. Ele disse, olha, mas eu já expliquei aqui quais são os meus erros, e termina inclusive agradecendo o Botafogo por ter sido o único clube sensível com o Grêmio na situação que o estado do Rio Grande do Sul viveu, porque né, eles mudaram as datas, mudaram os locais das partidas e tudo mais, e termina até com saudações tricolores. Então o Bruno não estende mais, embora tenha levado algumas pancadas aqui do John Textor. Enfim, né? Eu só termino aqui, concluo para cada um fazer sua análise, sua visão sobre o que pensa sobre esse caso. Eu só coloco aqui para não deixar o dito pelo não dito. O Textor está dizendo que ele está numa cruzada para provar coisas e tal. Ele diz que tem uma tecnologia que, a bem da verdade, é uma tecnologia de inteligência artificial que aponta que o jogador está jogando menos do que deveria, o que é uma coisa muito difícil de tu saber, né? Mas enfim, o fato é que é um assunto complexo porque o Textor até agora não provou nada. Não tem absolutamente nada provado pelo Textor. Não tem absolutamente nada que possa dizer assim, tá aqui, ó, tá aqui a prova. E ele só tá acusando. Tá dizendo, e sempre contra ele ou a favor dele são erros honestos. E aí, quando é contra o Botafogo ou de outra situação, são erros que tem manipulação. Mas eu insisto, a lei brasileira, isso não é... Eu não tô dizendo que não tenha corrupção no futebol. Tem corrupção, os caras roubam em merenda escolar. É óbvio que pode ter corrupção no futebol. Os caras estavam roubando em respirador na pandemia. Isso aí é óbvio que pode acontecer. Eu não estou dizendo que não tem. Mas qualquer coisa precisa ser provada. Se tu não provar, fica uma denúncia, né? Tipo aquela história de aí não é legal. Então assim, tem que provar. E até agora o Textor só tá dizendo que tem, mas
Tá, e aí a prova, né? Tipo, a diferença é essa, que senão alguém entra no seu local de trabalho, diz que todo mundo é corrupto e vai ficar por assim mesmo, vai entrar no meu e tal. Tem que ter um ordenamento. O grande problema é que até agora o Textor nunca conseguiu provar tudo que ele está dizendo. E aí perde um pouquinho de... Fica complicado nos dois, na verdade. O Brum, contra o Flamengo, o Kahneman simulou e não falou nada. Contra o Bragantino teve um pênalti do Rodrigo Caio que não foi dado e também o Grêmio não falou nada. Aí reclama contra o Botafogo. E aí, né, perde um pouquinho a força. O Textor, quando é a favor do Botafogo, é um erro honesto. Quando é contra, aí é manipulação de resultado. Fica difícil defender, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.